Queridos, nós estamos nos aproximando do Natal e é um grande desafio para um pastor, para um missionário, falar sobre o Natal todos os anos. Você imagina que eu sou pastor há 15 anos e há 15 anos, no período de Natal, nós temos que falar sobre o Natal. Assim como também no período de Páscoa falarmos sobre Páscoa. E aí tem alguns sentidos, ou a gente aprende alguma coisa nova, e surpreendentemente a gente sempre aprende coisas novas, ou a gente resgata coisas novas, ressignificando essas coisas novas, ou simplesmente a gente fala de uma outra coisa, mas é muito difícil, porque a cultura, a sociedade está apontando para essa data, Natal. E aí eu fiquei pensando como que nós poderíamos falar sobre o Natal, ressignificando o sentido do Natal, diante daquilo que nós vivemos hoje, diante do que eu e você, nós vivemos diariamente. E uma dessas coisas que nós vivemos diariamente é essa sensação de que Deus muitas vezes não nos ouve. Já teve essa sensação? Essa percepção de você orar e pedir que Deus responda a você e Deus não te responde? Ou tão somente o imaginário, a imagem de que Deus é um Deus distante, está lá acima das nuvens, barba branca, né? Longe, olhando para mim de uma forma indiferente. Muitos de nós já vivemos essa experiência, de compreender que Deus está alheio àquilo que nós vivemos. Isso acontece muito quando nós procuramos respostas para algumas coisas, ou estamos indecisos, ou nós estamos vivendo alguma circunstância, a gente quer que Deus fale, que Deus responda, nós queremos buscar as coisas. E aí a gente tem esse sentimento de achar que Deus não está nem aí para a gente, que Deus não tem nenhum tipo de interesse na minha e na sua vida. Agora, será que isso de fato acontece? Será que a Bíblia apresenta um Deus assim, pessoal? E será que o Natal e esse ressignificado dos valores e princípios dessa data podem responder a mim e a você quando nós vivemos experiências assim? É sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. De um Deus que se fez casa, que se manifestou em nós, através da história, na pessoa de Jesus, e que se revelou a nós. E hoje eu queria falar sobre esse Deus que se habitou e que se revelou numa manjedoura. E ler com você Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Nós estamos lendo o livro de Lucas, quem acompanha a igreja nas redes sociais, sabe que nós estamos incentivando as pessoas a lerem um capítulo por dia até o dia 24. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, nós temos a seguinte narrativa. Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se, como se fosse um censo, cadastro. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando a gente olha para essa narrativa, a gente precisa avaliar e aprender com o contexto da época do nascimento de Jesus. Algumas coisas interessantes. Primeira delas, havia uma expectativa de que o Messias, o Cristo, fosse um libertador político, que liberasse, que libertasse, livrasse o povo judeu, o povo hebreu, do domínio do Império Romano, não da escravidão, mas talvez uma escravidão e uma situação análoga à escravidão, opressão. O Império Romano dominava toda a Palestina,
e, dominando a Palestina, impunha àquele povo uma situação de opressão. Então, a expectativa das pessoas da época é que Jesus seria esse grande líder político, até com um caráter militar, alguém que viesse e libertasse o povo do Império Romano. Somado a essa visão, esse ideal, haviam diversos grupos religiosos, como os saduceus, fariseus, escribas, zelotes, que esperavam, olha que interessante, que o Messias que se revelasse pensasse como eles, tomasse o partido deles. Então, cada grupo esperava um Messias de acordo com o seu viés religioso e ideológico. Mais ou menos assim, ó, o Messias, quando vier, vai concordar com a gente. O Messias, quando vier, vai pensar como a gente. Quando ele vier, ele vai viver as coisas que nós acreditamos. Ele vai pensar como nós pensamos e vocês vão ver que vocês estão errados, que nós estamos certos. Mais ou menos esse quadro que a gente vive hoje de polarização, né? Cristo vindo e a gente tentando encaixá-lo em algum perfil ideológico. Havia essa expectativa desses grupos, de que Jesus viria, que o Messias viria, o Cristo viria, tomando partido nessas questões religiosas. Agora, o que é interessante, e talvez aqui é o apontamento do texto para a nossa reflexão, é interessante que a manifestação de Deus na história humana vai além do olhar religioso. Aquelas pessoas daquele contexto, elas não podiam imaginar de que Deus estivesse se revelando numa manjedoura. Por mais que a gente hoje leia o texto bíblico e a gente imagine que se nós estivéssemos naquela época, nós teríamos essa percepção, nós não teríamos essa percepção. Porque ninguém conseguiu identificar, dentro daquele contexto religioso e político, a não ser os magos, né? Aqueles que estudavam as estrelas, ninguém conseguiu imaginar que Deus se revelaria numa simples manjedoura. E o que nós aprendemos com essa narrativa? E aqui o convite é olharmos para essa cena, olharmos para esse detalhe como exercício, a manjedoura. E o que nós podemos então aprender com um Deus que se revelou numa manjedoura? Em primeiro lugar, ao fato e a constatação de que nós também procuramos Deus nos lugares errados. Se a gente olhar para o texto, a narrativa, a gente percebe que Deus se manifestou no improvável, num estábulo, um coxo de alimentação. Ele não nasceu num templo religioso, num palácio luxuoso, mas ele nasceu numa simples, pequena manjedoura. Gente, isso nos mostra que muitos de nós temos uma expectativa irreal de que Deus se manifeste de uma forma que Ele não vai se manifestar. E que talvez você esteja procurando esses sinais mágicos, sobrenaturais, e você está procurando no lugar errado. Sabe qual é a aplicação disso? De que a nossa procura se dá em locais errados. Nós buscamos coisas sobrenaturais, coisas mágicas, coisas miraculosas, ao invés de prestar atenção aonde Deus de fato se revela. O nosso olhar humano vai fazer a gente procurar coisas místicas, coisas mágicas, soluções miraculosas. Não é assim? Então a gente vai atrás de um grande líder, de um grande sábio da época, de uma grande manifestação, porque a gente quer o quê? A gente quer ouvir Deus. A gente quer procurar coisas mágicas, a gente quer pegar um papelzinho numa caixinha de promessa e Deus trazer a resposta para o nosso casamento. A gente quer acordar de madrugada para ver um desses caras contemporâneos e esse cara dizer para a gente o que nós devemos fazer com uma coisa e uma solução mágica, mas não é assim. Nós estamos procurando nos lugares errados, da forma equivocada. A gente quer que Deus mande alguém de uma forma sobrenatural ligando para a gente às 7 da manhã, dizendo assim, olha, Deus mandou dizer para você isso. Deus pode fazer? É claro que Ele pode.
Mas essa procura insana, constante, do milagre, do sobrenatural, muitas vezes nos mostra uma procura errada. Sabe por quê? Porque o extraordinário de Deus, ele é revelado no ordinário da vida. Enquanto a gente está procurando coisas malucas assim, coisas assim sobrenaturais, religiosas, Deus nasce numa manjedoura. Deus não nasce num ajuntamento, num show, num espetáculo, em uma coisa mágica, atrás de uma manifestação de um guru, de uma grande religiosidade. E Ele não vem, Ele vem numa manjedoura, para mostrar para mim e para você que nós procuramos a Deus em lugares errados, equivocados. Talvez ajuda para o seu casamento, a solução para o seu trabalho, as respostas para as questões da sua vida. Você está procurando de igreja em igreja, procurando um guru, um pastor, uma pastora, alguém que traga uma palavra mágica, usando expressões da cultura como exponencial, sobrenatural. Que Deus se revela nas coisas ordinárias, do cotidiano. Só que a gente continua insistentemente buscando o cardápio da religião e perdemos a sensibilidade de ouvir e de reconhecer a manifestação de Deus. Eu lembro que quando eu tinha acabado de ter minha experiência com Cristo, havia um movimento na igreja da gente ir orar nos montes. Na época era uma moda e sempre tinha alguém que tinha uma experiência sobrenatural, via alguma coisa que todo mundo queria ver, tinha uma experiência que todo mundo queria ter. E isso virou um movimento, e nós fomos uma vez, como a gente ia habitualmente, num desses montes, e eu lembro que o motorista da Kombi, um senhorzinho, um diácono da nossa igreja, ele nos levava e ficava lá na Kombi. E eu lembro disso até para aprender que Deus se revela no ordinário, de que aquelas experiências que talvez eu tenha visto, não tenham me marcado como uma fala desse diácono, desse homem simples. Numa sexta-feira, às 11h30 da noite, ele nos deixou a um pé de um morro, ele se virou para nós e disse assim: gente, vocês estão procurando Deus no lugar errado. O Deus que vocês querem procurar aqui, vocês podem encontrar no quarto de vocês. Só que na época, a gente estava atrás de um movimento, de um mover. Passou os anos, anos e anos. Você percebe que aquele homem estava dizendo que Deus se revela no ordinário, porque o próprio Cristo disse que se nós quiséssemos orar, nós deveríamos ir aonde? No quarto. O que é o quarto? O ordinário da vida. As coisas simples da vida. E o que nós queremos? As coisas mágicas. E nós estamos procurando Deus nos lugares errados. E aí nós temos que sempre mudar, sempre buscar coisas mágicas, extraordinárias, coisas mais e mais, porque nós nunca vamos nos contentar com a revelação de Deus naquilo que é ordinário. E a segunda consideração do texto, em resposta a isso, é a afirmação de que Deus habita na simplicidade. Nós não vamos encontrá-lo numa decoração luxuosa, num espetáculo, mas nós vamos encontrá-lo numa manjedoura. Não havia espaço para aquela família em lugar nenhum. E qual é o espaço que Deus encontra para a revelação, de uma forma até didática na história? Uma manjedoura. Na própria história bíblica, nós vemos Deus se manifestando de diversas formas, de diversas maneiras, na simplicidade. Deus pode fazer milagre? É claro que Ele pode fazer coisas impossíveis. Mas quando nós olhamos a narrativa bíblica, nós percebemos um Deus que se revela na simplicidade. E isso ensina a mim e a você coisas tão desafiadoras. Sabe qual? A mudarmos o nosso olhar sobre a vida. Preste bem atenção. A mudarmos a nossa compreensão sobre a revelação de Deus e o seu agir. Quando nós entendemos que Deus se revela nas coisas simples, é preciso que o nosso olhar esteja atento às coisas simples, que o nosso ouvido esteja atento às coisas simples. Por quê?
Porque Deus se revela nas coisas simples e pequenas. Nós é que não enxergamos. Quando eu falo sobre procurar em lugares errados e olhar para a simplicidade, eu lembro muito da experiência que nós homens temos quando a gente vai na geladeira procurar alguma coisa. Não é verdade? Então, sempre quando eu vou lá, eu falo, amor, cadê tal coisa? Está na geladeira. Não, amor, não está. Já procurei. Não, amor, está na geladeira. Não, amor, eu já procurei. E de repente ela fala assim, está atrás do pote de margarina, atrás do pote de azeitona, atrás da garrafa. Aí você abre, apareceu, está lá. Às vezes eu acho que tem um complô, um botão, algum dispositivo que ela aperta e aparece assim do nada. Mas estava ali. O que aconteceu? Eu que não vi. Muitas vezes Deus se revela na nossa vida e nós não percebemos. Mas Ele não vai se revelar como um desenho do Walt Disney, num filme do Harry Potter, com uma voz diferente do Cid Moreira, dizendo, olá, meu filho. Deus vai se revelar nas coisas simples, como Ele já tem se revelado e nós não percebemos. Olhe para a sua vida, para o seu cotidiano esse ano, e perceba quanto Deus se revelou a você, nos detalhes, no cuidado, na saúde, na família, nos amigos, nas coisas simples e pequenas. Preste atenção no ordinário da vida, preste atenção no seu cotidiano, nas coisas simples, é onde Deus tem se revelado a você. Quem tem filho sabe que uma das coisas mais bacanas do filho é você ter a sensação do alívio quando ele dorme. Ufa, dormiu. Meu Deus, vou poder fazer alguma coisa. Dorme, e aí você vai lá ver o filho dormindo, você pode cobri-lo, pode orar com ele, e ele dorme. E aí, mas também há alegria quando ele acorda. E aí você vê aquela alegria de você poder presenciar seu filho acordando. Deus se revela nessas coisas da vida, de poder dormir junto com uma pessoa que você ama, encostar um no outro ali, poder vivenciar experiências simples e entender a manifestação de Deus no ordinário. Talvez você está procurando, orando, Deus fala comigo, Deus, e compra livro daqui, e vai na Saraiva, vê aqueles livros mais tops, e recebe vídeo no WhatsApp, e vê aquelas coisas, e vai em congresso, e muda de igreja. E Deus dizendo assim, olha, eu tenho me revelado a você nas coisas simples, você não tem prestado atenção, o quanto eu te amo, o quanto eu cuido de você. Olhe para o ordinário, olhe para o cotidiano, e perceba a ação de Deus no seu dia a dia. Você consegue identificar isso? Porque o texto, ao mostrar a narrativa da manjedoura, nos coloca diante dessa incapacidade de perceber a revelação de Deus. Deixa eu dizer algo aqui, Deus tem se revelado em muitas manjedouras, e nós não temos a capacidade de perceber isso. O que a gente quer? Nós queremos como aqueles homens da época, um grande livramento, um homem montado num cavalo com uma espada, vindo e derrotando todo o Império Romano, ou alguém que venha para concordar com a gente e dizer o seguinte, olha, eu penso como você está certo. Não, ele se revelou numa manjedoura, no ordinário, assim como ele se revela com a sua graça, com o seu cuidado, dia a dia na nossa vida. A terceira consideração é uma compreensão da segunda. Uma resposta, Deus se revela nas coisas simples, por quê? Porque é na simplicidade, preste bem atenção, que estão as coisas mais importantes. Vou repetir, preste atenção. Deus se revela nas coisas simples, porque nós não conseguimos encontrá-lo no local correto. E Deus se revela nas coisas simples, porque é na simplicidade que estão as coisas mais importantes. Preste atenção. O que tinha naquela manjedoura? O que aquela manjedoura recebeu naquela noite? O Messias,
o Messias. Naquela simples manjedoura estava nada menos que o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, se revelando numa simples manjedoura, num coxo, num estábulo. E isso traz para a gente uma desconstrução religiosa do Cristo prometido, habitando em algo simples. Por quê? Porque é exatamente isso. É na simplicidade que estão as coisas mais importantes. Richard Foster tem uma frase que diz o seguinte: se todavia preenchermos a vida com coisas boas e simples, agradecendo constantemente a Deus por elas, nós viveremos alegres. Enquanto essa busca frenética por cura, por manifestações sobrenaturais, tornam a gente insatisfeitos, porque a religião é isso, religião é transformar a gente sempre em uma pessoa insatisfeita, culpada, amargurada. E a graça e a revelação de Deus na história faz o apontamento do reconhecimento do ordinário. E quando a gente reconhece o ordinário da vida, a ação de Deus no cotidiano, a gente diz: Senhor, que bom que o Senhor está aqui. Quando você abre a janela e reconhece a chuva, o cuidado, a sua casa, as pessoas que amam você ao seu lado, as coisas que você faz, desde passar um café e você sentir o cheiro, e de fazer coisas que você gosta, desde um livramento, desde a capacidade talvez de receber um tratamento médico, de ter alguém cuidando de você, de tantos e tantos detalhes, e você falar assim: Deus, o Senhor está aqui. Que bom, isso me torna alegre, satisfeito, de reconhecer o seu cuidado no simples da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe para mim. Você consegue fazer esse exercício de identificar que coisas importantes estão na simplicidade? Porque o Evangelho ele é simples, ele impacta a nossa vida. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Você percebe que o nosso coração, ele é marcado por coisas simples? Você percebe que a grande parte das nossas memórias afetivas são recheadas de coisas simples? Olhe para mim aqui. Quais são as suas memórias afetivas em relação, por exemplo, ao Natal? São coisas simples, não são? Bom, se são coisas simples, é porque na simplicidade que se revelam as coisas importantes. Eu sempre gosto nessa época do ano de falar de coisas que eu me lembro. Vou dar um exemplo. Eu ficava na expectativa de receber, os meus pais recebiam a cesta de Natal no trabalho. Então a gente, quem riu aqui tem mais de 40 anos, mais jovem nem sabe que existe ceia, né, essas caixas de Natal. A gente recebia, a gente abria, tinham várias coisas lá. Bolacha champanhe, lembrei disso, que tinha aquela bolacha champanhe, coisa chique. A gente molhava no guaraná, lembra disso? Se comia? Demais. Mas tinha um negócio lá que eu gosto sempre de falar, eu sei que a Patrícia aqui da igreja tem a mesma memória afetiva que eu. Abri a lata de pêssego em caldas. Que coisa chique. Pegava o abridor, creque, 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 creque. Colocava o pêssego com creme de leite. Eu não podia comer creme de leite, mas os meus irmãos podiam. Aí sobrava a calda, e a gente colocava a calda nas taças, fingia que era champanhe, era criança, né? Tomava aquilo, que coisa, nossa, demais. Uma outra coisa que eu me lembro, eu sempre conto, é lembrar, por exemplo, de quebrar nozes atrás da porta. Gente, que coisa... Hoje você vai no mercado, tem no potinho limpo, né? Hoje tem melancia sem semente, né? Não traz memória afetiva. Os meus filhos não vão lembrar: nossa, eu abri um potinho e tinha todos os nozes limpinhos lá dentro, né? Olha só, quanto o nosso coração e as nossas saudades são recheadas de coisas simples. Isso nos ensina algo. Se o nosso coração, a nossa mente está recheada de saudades e boas lembranças de coisas simples, isso nos mostra algo. Isso mostra que nós estamos comemorando o Natal de uma forma errada, que nós estamos vivendo essa data de uma forma equivocada. E nós transformamos isso numa grande programação, de grande consumo, e nós nos esquecemos de coisas simples, simbólicas e importantes.
Deus está se revelando na simplicidade, porque nas coisas simples estão as coisas mais importantes. E é nessa simplicidade que Deus quer moldar o nosso caráter. Por exemplo, aonde nós ouvimos a voz de Deus? Na Bíblia. A Bíblia é onde nós ouvimos Deus falar com a gente. Aonde nós ouvimos Deus falar? No ordinário, que a gente chama de revelação. Deus se revela no cotidiano. E Deus se revela de uma forma especial na pessoa de Cristo. E na pessoa de Cristo nós temos Deus agindo e se manifestando numa simples manjedoura. E aqui eu quero concluir essa mensagem fazendo a seguinte reflexão. Quando a gente olha para a Bíblia, o Natal é o início de uma narrativa. O Natal é o início de uma narrativa. Por isso que Max Lucado diz o seguinte, pode colocar, na manjedoura, Deus ama você. E por meio da cruz, Deus salva você. O Natal é o início da revelação de Deus na história. É isso que nós chamamos de advento, Deus se manifestando na história, para que no final dessa narrativa dos evangelhos, houvesse o apontamento da cruz e da ressurreição. O que isso nos ensina? Que a porta de entrada da revelação de Deus nessa narrativa humana é uma simples, pequena e humilde manjedoura. Que algo grande na história, que foi a ressurreição de Cristo, começa numa simples manjedoura. Aqui nós temos um enredo na narrativa do Evangelho. Deus se revelando numa simples manjedoura e Deus, através do seu Filho na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, no maior milagre, na maior ação de Deus na história da vida humana, vencer a morte. Aquilo que nós vamos celebrar na Páscoa, o poder da ressurreição diante da morte, inicia-se no advento, numa simples e pequena manjedoura. O que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? E eu quero terminar essa mensagem. Nós estamos procurando Deus nos lugares errados. Deus, no seu advento, na sua revelação, se mostra na simplicidade. Porque na simplicidade estão as coisas importantes. Você quer que eu ouvia Deus? Preste atenção nos detalhes, no ordinário da vida. Eu não sei se talvez aqui algumas pessoas, e eu tenho vivido essa experiência nesses últimos dias, eu tenho ido no supermercado, vejo coisas que meu pai gostava, que minha mãe gostava, percebi que a saudade tem cheiro, tem sabor, né? A gente é acometido por essa saudade, e a gente começa a perceber que a vida, ela pode ser muito mais simples do que nós imaginamos. Hoje os meus filhos, eles querem lá tecnologia, né? Celular, créditos para comprar nos videogames, né? Tantas coisas que a gente quer fazer, programação, já começam a gente a combinar como que vai ser a ceia daqui, aonde que nós temos que ir, todas essas coisas, viagens. E quando a gente olha para a nossa narrativa, a gente vê que aquilo que está conosco como saudade no coração são coisas simples. Isso tem algo a dizer a nós para ressignificarmos uma data como essa, como o Natal. É preciso voltar às origens, à manjedoura, porque Deus revelou-se numa pequena e simples manjedoura. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Que talvez você está procurando respostas para o seu trabalho, para a sua vida profissional, seu casamento, relações afetivas, e querendo milagres, soluções. Senhor, fala comigo, Senhor, manda um anjo, Senhor, aonde que eu vou, que pastor que eu procuro, que igreja que eu vou, que religião. E Deus respondendo através dessa palavra, que Ele tem se revelado no ordinário, no cotidiano, nas coisas simples, e que é preciso prestar atenção do seu agir. Assim como aqueles homens e aquela cultura não tiveram a capacidade de reconhecer a ação de Deus,
Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente possa reconhecer esse Deus na nossa vida. Para que o início da ação de Deus, que inicia-se em algo simples e termina naquilo que é mais grandioso, a ressurreição, possa de fato começar a transformar as nossas narrativas pessoais. Olhe para as coisas simples. Busque as coisas simples, porque nelas estão as coisas mais importantes. Talvez não é numa carreira bem-sucedida, numa viagem marcante, mas lá no quarto, como aquele homem simples me disse, não era no monte, era no ordinário que Deus se revela. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós buscamos tanto te ouvir, e que muitas vezes a gente fica ressentido, porque o Senhor não nos responde conforme nós queremos, porque a gente procura no espetáculo, a gente procura nas coisas mágicas, miraculosas, e esquece de que o Senhor se revela a nós no ordinário, no cotidiano, que o Senhor se revela a nós nas coisas simples. Ó Deus, ensina-nos com essa palavra, a palavra do advento, da revelação, a valorizarmos coisas que nós não valorizamos, coisas que nós não percebemos e que nós precisamos, pela Tua graça e pelo Teu Santo Espírito, reconhecer. Ó Deus, nesse Natal nós reconhecemos o Teu amor, sem nos esquecer que isso aponta para a cruz, para a nossa própria natureza, quão falhos, quão pecadores nós somos, e precisamos da Tua graça e do Teu amor. Ó Deus, dá-nos a sensibilidade para ouvir as coisas simples e para ver as coisas simples. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém e amém.